Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu vou dar algumas indicações de livros para vocês. Eu espero que essas indicações ajudem a sua vida de estudo, de leitura, ajude também na sua vida devocional, que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gosta desse canal, considere se inscrever, nos ajude também no Instagram e que Deus nos abençoe nessa nova jornada, que é a jornada do estudo, que é a jornada da prática da fé, que nós possamos sempre estar caminhando juntos nessa fé, que é fazer a vontade do nosso Deus, sempre olhando para a Bíblia Sagrada como fundamento da nossa fé. Amém? Então, vamos lá para nossa biblioteca. Vou indicar alguns aqui para vocês. Então, primeiramente, você que está iniciando o seu estudo bíblico, por exemplo, no Antigo Testamento, eu tenho a indicação desse livro aqui. Introdução Bíblico-Teológico do Antigo Testamento, do Miles Van Pelt. Ele tem do Antigo e tem do Novo. Esse livro é excelente. Por quê? Ele vai primeiramente falar sobre o autor do livro, ele vai falar sobre a data, vai falar sobre o público ao qual foi direcionado aquele texto, aquele livro, vai falar sobre a teologia daquele livro, como Deus é apresentado aquele livro, como que a revelação de Deus ela se desenvolve dentro daquele livro. Então, esse livro aqui, ele é completo, ele é muito bom para quem está iniciando os seus estudos bíblicos, teológicos e precisam de materiais para usar como referência. Eu uso ele, é muito bom. Um segundo livro que eu indico para vocês e que todo e qualquer canal de estudo bíblico, de teologia, até os seminários, eles vão indicar esse livro para vocês, que é o Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart. O que contém nesse livro aqui? Entendes o que Lês, ele vai falar muito sobre gênero literário. Por exemplo, você não vai interpretar Gênesis do mesmo modo que se interpreta os evangelhos. Por quê? Em Gênesis, o seu material ele é predominantemente narrativo ou descritivo. Então, há muita narrativa ali dentro, contando histórias de personagens, e nos evangelhos já existem outros gêneros literários, por exemplo, parábolas, vai ter as falas de Jesus, como o Sermão do Monte, vai ter alguns milagres de Jesus também, vai ter Jesus dando ordem, falando coisas, então são duas interpretações diferentes. O livro de Apocalipse, então, é outro gênero literário, porque ele tem muita alegoria, vai falar de dragão, vai falar de mulher, vai falar de monstros. Então, nós temos que tomar cuidado no modo de como nós interpretamos a Bíblia Sagrada para entender se aquele livro nós conseguimos interpretar literalmente ou há alguma sabedoria, algum meio de conhecimento mais profundo, mais alegórico. E então o Entendes o que Lês é para isso, para vocês identificarem o gênero e aplicar as técnicas corretas de interpretação de cada livro. O segundo livro aqui, A Parábola do Filho Pródigo, de John MacArthur. John MacArthur, um dos maiores teólogos do nosso século, infelizmente ele faleceu ano passado, mas ele tem vários livros. Eu recomendo todos os livros que você vê do John MacArthur. Se você tiver a oportunidade, compre, porque ele é um teólogo muito bom. Parábola do Filho Pródigo, que está lá em Lucas 15, vai fazer um estudo expositivo sobre o filho pródigo, sobre o irmão mais velho e sobre o pai. E vai fazer um estudo a respeito desses três personagens principais. E é um livro excelente. Ora vem Senhor Jesus, do John Piper. Eu confesso que John Piper ele não é um dos escritores que eu mais leio. Ele não é um dos teólogos que eu mais leio. Mas ele é muito bem reconhecido no meio cristão por ser um pastor assim, ele traz uma energia boa para vocês. Claro, ele é muito bíblico, ele é muito correto nas suas exposições, nas suas aplicações. E eu li um livro dele que é A Plena Satisfação em Deus.
Plena Satisfação em Deus, que é muito bom. Nós já vamos chegar nele. Então, John Piper também recomendo muito. João Calvino. Então, você que não é calvinista, tire esses preconceitos de que é calvinismo, arminianismo. Não, queridos, nós temos que parar com essa guerra, entender que João Calvino, ele foi um dos maiores exegetas aí na época da Reforma, e ainda hoje os seus livros, os seus textos, a sua teologia, o seu trabalho, ele contribui para o crescimento espiritual da igreja. Então, devemos ler as obras de João Calvino, são excelentes. John MacArthur, A Nossa Suficiência em Cristo, eu ainda não li, mas por ser John MacArthur, eu creio que esse livro é excelente. Finalmente Vivos, do John Piper, eu não li também. Eu vou colocar também na minha agenda de leitura. Espero começar a gostar das leituras dele. Plena Satisfação em Deus. O que esse livro trata? Primeiramente, John Piper ele vai falar a respeito de nós estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos, e não só no âmbito material, mas também no espiritual. Nós temos que estar satisfeitos em Deus, daquilo que Ele deu para nós, daquilo que Ele fez em nós por intermédio de Cristo, pelo Seu Espírito Santo em nós. Nós temos que ter uma vida de satisfação, queridos. Nós não podemos ficar murmurando, porque muitas vezes nós temos saúde, nós temos um colchão, uma cama para deitar, nós temos comida na nossa mesa e nós ficamos reclamando, nós ficamos reclamando de coisas que nós não temos, porque nós olhamos para as pessoas. Aquela pessoa, aquele político que é ladrão, que está prosperando, é rico, e eu aqui. E muitas vezes nós não nos atentamos naquilo que nós temos, que é a coisa mais importante do mundo. Temos uma família, temos o pão de cada dia, temos um trabalho, Deus nos deu saúde, e nós devemos estar satisfeitos, uma plena satisfação em Deus por isso. Novo Testamento, introdução bíblico-teológico, que complementa o do Antigo. Eu ainda não usei, mas eu comprei porque o Antigo é um material excelente, então eu creio que o Novo Testamento é melhor ainda. É melhor ainda. Então, Teologia Sistemática do Joel Bick, uma das matérias, uma das doutrinas que nós mais temos que estudar nesses últimos dias é a doutrina da palavra de Deus, bibliologia. Por quê? Porque tem um movimento se levantado aí, eles falam que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas de que ela contém, e de que existem outras fontes, outras formas da revelação de Deus. Por exemplo, os liberais eles acreditam que a experiência pessoal da pessoa ela está no mesmo nível ou no nível acima da Bíblia Sagrada. Então eles falam que a Bíblia ela não é tão relevante para um conhecimento de Deus. Isso é errado. Como é que você vai conhecer Deus se não for pelas Sagradas Escrituras? Eu creio assim, que nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. E Ele se revelou a nós por meio do Seu Filho, que está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. E a Bíblia ela é inerrante, infalível naquilo que ela se propõe, que é a revelação de Deus a nós, do seu plano, a redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui. Esses são os livros do nosso primeiro vídeo que eu gostaria de recomendar. Então, Antigo Testamento, Introdução Bíblico-Teológico, Entendes o que lês, A Parábola do Filho Pródigo, de John MacArthur, John Piper. Qualquer livro que você comprar dele, você vai se beneficiar intelectualmente, espiritualmente, porque John Piper ele é muito legal. João Calvino, recomendo também. John MacArthur, A Suficiência de Cristo. E tem outros livros que eu vou mostrar para vocês futuramente e que eu recomendo. Plena Satisfação. Leiam esse livro, queridos. Aprenda a se satisfazer em Deus. Teologia do Novo e Teologia Sistemática do Joel Bick. Esses são os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os 10 primeiros livros que eu recomendo para vocês. É claro que eu creio assim, que não nessa sequência, mas vocês podem adquirir qualquer um desse livro e já colocar na sua agenda de leitura, começar a ler e se beneficiar com essa leitura. Eu não falei aqui também da Suma Teológica
do Tomás de Aquino, eu vou falar em outros vídeos, e da Bíblia hebraica também, que eu vou mostrar para vocês sites em que vocês podem ter contato com o texto original grego, hebraico, para vocês fazerem a exegese de vocês. Então esses são os livros, queridos, que Deus abençoe vocês. Eu espero que essas indicações primeiras ajudem vocês no gosto pela leitura, principalmente em obras teológicas boas, saudáveis, bíblicas, e vai elevar o seu conhecimento e, por consequência, também a sua experiência com Cristo, porque nós só experimentamos de Cristo aquilo que ele revelou de nós. Então nós devemos buscar bons materiais para fortalecer a nossa fé e nosso conhecimento de quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele quer de nós. Então, que Deus te abençoe e nos vemos num próximo momento.